Bem-vindo de volta às aulas de escrita criativa comigo, Júlia Santana. E este é só um lembrete de pegar um caderno, uma caneta, algo para você escrever, porque isto é uma aula. Com um dia de atraso, que na verdade são 4 meses de atraso, porque eu tinha dito que eu ia voltar em fevereiro e nós estamos em julho. Na verdade, isso quer dizer que são 5 meses de atraso, eu que não sei fazer conta mesmo. Mas voltamos, finalmente o mês literário chegou e eu sabia que não tinha pra onde fugir, ia ter que ter aula de escrita criativa. E eu voltei e eu tentei fazer as aulas nos últimos meses e sempre tinha alguma coisa que dava errado. O mais irônico é que desde lá de fevereiro, toda vez que ia chegando a data que eu queria publicar e gravar a aula de escrita criativa, eu arranjava alguma desculpa. Primeiro era porque eu queria acabar o projeto que eu estava trabalhando, então era mais importante eu terminar o projeto que eu estava escrevendo do que eu gravar a aula de escrita criativa. Eu não terminei o projeto. E depois surgiu outro projeto e eu falei a mesma coisa. Eu também não terminei esse projeto ainda. E aí surgiu um terceiro projeto e eu falei a mesma coisa. Esse daí tá em andamento. Vou terminar. Eu juro por Deus que eu vou terminar. Também tinha o fato de que meu ring light tinha quebrado e eu precisava de um novo, então eu ia esperar o ring light. Eu ia esperar eu ter o ring light de novo pra poder voltar a gravar as aulas de escrita criativa. Eu nem estou usando o ring light que eu comprei no momento. Porque eu estou gravando esse dia. Então, assim, as desculpas foram surgindo. E eu sabia que assim que chegasse julho, mês literário, eu não tinha pra onde fugir. E pra compensar, além de 3 aulas gravadas este mês, eu acho que é 3, eu vou ter que olhar o calendário direitinho, mas além de 3 aulas gravadas esse mês, a gente vai ter o aulão de escrita criativa no canal do YouTube na próxima segunda-feira, dia 10. Você vai poder assistir a aula ao vivo ou você vai ter mais 72 horas para poder interagir lá no vídeo. E aí você vai poder ganhar um certificado de 2 horas, tendo acompanhado, assistido e participado dessa aula. Então, corram no YouTube. Quem tá ouvindo essa aula no Spotify, o link da inscrição está no YouTube em si. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição do Spotify, então vocês vão no vídeo e no vídeo vocês vão na descrição e peguem pra poder se inscrever. Por que que eu faço isso? Porque a gente tá no finalzinho já da campanha de monetização do YouTube. Eu quero muito conseguir monetizar o YouTube esse mês, então até outro dos motivos pelo qual vai ter muito conteúdo nesse mês literário. Então corram lá. E a programação completa do mês literário também está no trailer do mês literário lá no YouTube. É isso. Vamos pra aula. Depois de vários minutos de eu falando, vamos começar. Eu escolhi esse tema para poder falar um pouquinho com vocês sobre o multiverso, porque eu percebi que existe um aumento, não da produção de conteúdo sobre o multiverso necessariamente, mas da popularidade do multiverso dentro da cultura. Porque a gente, por exemplo, esse ano, o filme que ganhou o melhor filme no Oscar era um filme sobre o multiverso. E a gente sabe que toda a Marvel está engatada nessa vida de multiverso no momento. Mas não é só isso. A gente tem, por exemplo, um livro que se tornou um dos mais vendidos esse ano, apesar de ser um livro de 2018, que é a Biblioteca da Meia-Noite, que ela fala justamente sobre o multiverso. Eu já escrevi um livro sobre o multiverso, sobre realidades alternativas. Já publiquei? Não, mas é outra história. Mas é um conceito que sempre pareceu muito interessante pra mim, porque fala justamente sobre escolhas. Principalmente, assim, num geral, quando a gente fala sobre multiverso, a gente fala muito que cada escolha que a gente faz diariamente, mesmo que seja, tipo, acordar ou apertar o botão de soneca no celular, mesmo que seja levantar da cama agora ou passar mais 10 minutinhos, cada uma dessas escolhas, ela cria realidades paralelas. Tipo assim, cada escolha que você faz vai te levar ao próximo ponto, que vai te levar pro próximo ponto, que vai te levar pro próximo ponto. Então, se você fizer outra escolha, essa escolha ia te levar para outro ponto, que ia te levar para outro ponto. Então, cada escolha mínima que você faz, ela vai criando uma realidade alternativa, uma possibilidade alternativa. Então, foi algo que sempre me interessou, porque não dá pra você não pensar nos e se's da vida, né? E se isso fosse diferente? E se eu fizesse de outra forma? E se... blá, 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 blá. Antes da gente falar como essa teoria do multiverso, como o multiverso como um todo, ele pode te ajudar na sua escrita criativa, especificamente, a gente vai explicar o que é o multiverso e com a base nas teorias. Porque existem teorias diferentes do multiverso, até porque
a gente não tem como provar que o multiverso existe. Então, o máximo que a gente pode fazer é ir criando teorias. É aquele ditado, né, da ciência. Uma das teorias de multiverso mais aceitas é a cosmologia inflacionária. Basicamente, o que ela quer dizer é que, quando o Big Bang aconteceu, todo o universo se expandiu em 1 milésimo de segundo. Isso quer dizer que, no milésimo de segundo antes do universo expandir, tudo que existia, toda a matéria do universo estava reunida em um único ponto. Então é como se todo o nosso universo fosse um pontinho só e tudo acontecesse em todo lugar ao mesmo tempo. E sim, isso foi uma propaganda. Então, basicamente, é como se todas as coisas estivessem acontecendo uma em cima da outra ao mesmo tempo. É uma das teorias do multiverso. A outra teoria são dos universos paralelos. Quando a gente fala de paralelidade, o que a gente fala? Duas ruas paralelas, elas são duas ruas que são uma do lado da outra, mas elas não se encostam. Então, os universos paralelos, as realidades paralelas, seriam isso. Como duas ruas que correm uma do lado da outra, mas nunca se encontram. Se seus pais não tivessem se encontrado em algum momento, você não teria existido. Então, essa é uma escolha que aconteceu antes de você. Então, existe um universo paralelo onde você não existe. E aí, existem várias outras escolhas. Existem 1 milhão de escolhas. E cada escolha vai criando um universo paralelo, que vai ficando sempre um do lado do outro, um do lado do outro, um do lado do outro, mas nunca se encosta. E essa teoria é a mais impossível de provar de todas, mas enfim, né? E finalmente a gente tem o universo bolha, que justamente diz que todos os universos e todas... Isso são só 3 teorias do multiverso. Existem mais, eu tô falando aqui só das mais aceitas. Que basicamente existe que todos os universos existem um do lado do outro na bolha, e se os universos se encontrarem, eles vão explodir. É basicamente com isso que a gente tá lidando. Então, essas são 3 teorias do multiverso. O universo em que tudo acontece em todo lugar ao mesmo tempo. De novo, Vão assistir o filme, assinem o Prime. Eu vou colocar um link de assinatura do Prime. Vocês pegam o Prime, 30 dias de Prime. Vocês aproveitam o Prime Day. E aí vocês aproveitam e assistem tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Porque aí já explica tudo. Não explica porra nenhuma, mas... E vocês vão entender por que eu fico insistindo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas enfim... E sim, isso foi uma publi porque eu sou criadora na Amazon, então eu vou receber, se vocês assinarem o Prime, eu vou receber comissão. Então sim, isso foi uma publi. A gente tem publi no meio da aula e vocês aceitam, mas eu não posso fazer nada se o filme tá no Prime. Se o filme tivesse em outro lugar, eu não estaria aqui fazendo publi, mas o filme está no Prime, entendeu? Ele não tá em todo lugar ao mesmo tempo, ele está somente no Prime, assistam no Prime. Assistam o filme, tá? Existe a teoria em que tudo acontece no mesmo lugar ao mesmo tempo, que é baseada no fato de que toda a matéria do mundo estava em todo lugar ao mesmo tempo, que é a cosmologia inflacionária. Existe dos universos paralelos, eles vão acontecendo paralelamente vários ao mesmo tempo, mas eles nunca se encostam. E existe a teoria dos universos bolhas, que se encontrarem um dia eles vão explodir. Então a gente tá aqui com 3 teorias diferentes, mas basicamente... A primeira teoria do multiverso, que foi inclusive a do universo paralelo, ela foi desenvolvida pelo físico Hugh Everett na década de 1950, porque ele basicamente estava querendo dizer que toda vez que se realiza um experimento quântico com vários resultados possíveis, todos esses resultados acabam acontecendo em universos paralelos, em realidades paralelas. Então, basicamente, o que ele quer dizer é que se algo possui a capacidade de ter vários desfechos, todos esses desfechos acontecem em realidades em universos paralelos. E é a partir dessa teoria de 1950 de Hugh Everett que a gente vai falar um pouquinho sobre como a teoria do multiverso ela pode te ajudar na sua escrita criativa. Por quê? Basicamente, o que ele estava dizendo enquanto cientista, enquanto físico no geral, era que tudo é possível. Todos os desfechos são possíveis, principalmente quando você tem uma teoria e um propósito, basicamente. Sabia que é impossível você processar alguém porque ela roubou uma ideia? É impossível você registrar o direito autoral de uma ideia. E até um motivo super importante pelo qual, e é uma dica para escritores novos, você não pode sair dando suas ideias para pessoas que você não conhece. Ah, eu tive essa ideia aqui, eu tomo aqui... Porque
Se a pessoa roubar a sua ideia de verdade, não tem nada que você possa fazer. O que você pode registrar, o que você pode impedir a pessoa de copiar, o que você pode processar alguém por plágio por ter feito, é se ela copiar o desfecho, o produto final que você criou. Se você teve uma ideia e você passa essa ideia para outra pessoa e a pessoa faz algo com isso, problema seu, basicamente. Então, assim, uma ideia, ela é apenas uma ideia. E todos os desfechos dessa ideia, tudo que pode ser criado a partir dessa ideia, é possível. E tudo pode acontecer a partir disso. Se você der a mesma proposta, e isso é algo que professores fazem quando dão uma proposta de redação, uma proposta de criação, se você der a mesma proposta para 150 pessoas, você vai ter 150 histórias diferentes. Porque todas essas possibilidades são possíveis a partir daquilo ali. E a partir dessa proposta, dessa ideia que é jogada para 150 pessoas, surgem mais outros milhões, porque cada pessoa vai ter ideias e desenvolvimentos diferentes a partir daquilo ali. E se existem milhões de possibilidades a partir de uma ideia, a coisa vai piorando muito conforme você vai desenvolvendo uma história. Existem milhões de formas de você escrever uma introdução, um meio, e muito pior, uma conclusão. Se você já publicou um livro, você conhece todas as etapas do processo. E assim, da ideia até você ter seu livro em mãos, existem várias versões, várias possibilidades e várias coisas que você muda naquele processinho de escrever um livro ali. Por exemplo, recentemente eu fiz um post no Instagram onde eu falei que numa das primeiras versões de A Linha de Rumo, a música Hey Stephen dava o nome a um dos personagens do livro, porque o livro se passava lá fora, não era um livro que se passava no Brasil. Então a gente sabe que ao mudar a história pro Brasil, mudaram milhões de coisas. Isso não quer dizer que o conceito da história geral não mudou, porque não mudou. Eu tenho, inclusive, algo que eu amo fazer, eu tenho registrado todo o processo de criação de A Linha de Rumo no meu blog, no Quebrei a Máquina de Escrever, vocês podem procurar. O marcador A Linha de Rumo vai ter todos os posts lá, desde que eu comecei a escrever a história em 2015, desde que eu trouxe, tipo, a simples noção da história até a publicação, até a versão final. Então, assim, a gente sabe que a história mudou. Mas esse próprio processo de mudar a localização da história, de mudar o lugar onde a história se passa, trouxe mudanças e trouxe diferenças. E eu acho extremamente importante o fato de que houveram essas diferenças, não só em nomes de personagem, mas no relacionamento dos personagens, na forma como a história funciona. Porque a história principalmente se passa no hospital, então a gente sabe que tem muitas diferenças ali no sistema de saúde público no Brasil e o sistema público de saúde em outros países. E o pior é que, assim, em A Linha de Rumo nem era definido necessariamente que a história se passava nos Estados Unidos, mas a gente sabe que tinha bastante influência ali das versões de histórias americanas que eu lia na época. E na versão final de A Linha de Rumo também não fica claro em que estado a história se passa, mas fica claro que a história se passa no Brasil. Então a gente vai ter mudanças culturais e essas mudanças, elas são conscientes, são alterações conscientes, porque quando você faz uma alteração como essa, se não faz a mínima diferença, se você pode simplesmente dizer assim, a história se passa no Brasil, sem fazer alteração nenhuma, ou a história se passa na Suécia, sem fazer alteração nenhuma, você não fez aquela mudança consciente da localização que ela realmente localiza a história em algum lugar. E a ironia é o fato de que o nome da personagem principal do livro, a galera enche muito o saco. Porque, mas o nome da personagem principal é gringo. Sabe quem mais tem o nome gringo e é brasileira? Pra quem tá no Spotify, eu estou apontando pra mim mesma. Então, assim, isso é algo que, mesmo eu tendo mudado o nome dos personagens, e assim, é claro que eu não vou simplesmente colocar o nome gringo em todos os personagens, porque aí seria de fuder. Você vai ver que muitas das minhas personagens, mesmo nos livros que eu escrevi em português, vão ter nome gringo, porque eu vou escolhendo a partir do nome que eu gosto e, tipo, meu nome é gringo. E eu conheço muita gente no Brasil que tem o nome gringo. É claro que você tem que colocar aquele aspecto do... Ninguém sabe pronunciar o nome, ninguém sabe escrever o nome, as pessoas escrevem errado de vez em quando. Você coloca aquele aspecto do fato de que tá ali é estranho, não é necessariamente algo normal. Mas tem uma menina no meu condomínio mesmo que se chama Rihanna. Então assim, né, gente? Vamos adaptar as coisas da forma certa. Mas voltando à questão Mas voltando à questão do multiverso. Existe um multiverso onde a Linha de Rumo se passa em outro país, e existe um multiverso onde a Linha de Rumo se passa no Brasil. E existem versões onde a Linha de Rumo foi escrita se passando em outro país, e versões onde a Linha de Rumo se passa no Brasil. Então a gente sabe que
todas as possibilidades elas existem, e todas as possibilidades elas foram existindo e deixando de existir conforme você foi escrevendo versões diferentes do livro. E eu quero falar sobre isso justamente por um ponto muito importante. Existem momentos, e eu vou trazer a minha experiência de novo com o projeto que eu estou trabalhando no momento. Eu tô editando um livro no momento, um dos que eu escrevi, eu não vou dizer qual é, não vou dar tanta especificação, mas eu tô fazendo algumas alterações significativas no formato como o livro foi escrito. A mudança principal que eu tô fazendo nele se trata não do local, mas do tempo. Quando ele foi escrito, ele se passava em um tempo, em determinados espaços de tempo, em determinado tempo do calendário mesmo, e os acontecimentos que circulavam ele tinham a ver com este tempo necessariamente. Então, quando eu fui fazer essa mudança, eu também fui fazer essa mudança de forma consciente. Eu fiz um vídeo no ano passado que era vai ter livro novo em 2022, e na época que eu fiz aquele vídeo, não passava pela minha cabeça a ideia de editar esse livro, porque quando eu tava naquele período, eu sabia que as mudanças que eu queria fazer pra esse livro chegar a um ponto de publicação eram tão absurdas que ia me dar muito trabalho e já me deixava meio socorro. Só que, principalmente o processo de escrever e de me reconectar com esse lado da escrita, me deu vontade de trabalhar nesse projeto de novo, e eu fui percebendo que as mudanças, elas não eram tão absurdas assim, porque a versão que eu estou editando desse livro, a versão que eu estou trazendo, é realmente uma edição, e é uma versão paralela dos acontecimentos. Eu tô pegando tudo que acontecia no livro, eu tô pegando cenas inteiras, eu tô pegando falas inteiras, e eu tô jogando em outros pontos do livro. Então, assim, eu tava fazendo... vamos lá, hoje eu vou editar do capítulo 10 ao capítulo 30. Vamos editar 20 capítulos. Só que ao invés de botar, tipo, o capítulo 10 tá sendo reescrito desse formato, tá sendo editado desse formato, desse pedaço. Não, o que acontece no capítulo 10 vai ser jogado pro capítulo 2, pro capítulo 3, pro capítulo 4 e pro capítulo 26. O que acontece no capítulo 30 vai ser jogado pro capítulo 1, pro capítulo 42 e pro capítulo 35. Porque o que acontece? Quando eu tava escrevendo e até reescrevendo o livro, eu ainda tava conhecendo a história. Eu ainda não tinha pensado nos detalhes. Eu estava fazendo escolhas conscientes, ou muitas vezes até inconscientes, porque era simplesmente assim, vamos lá. Contando a história e conhecendo a história a partir de assim, tô aqui lavando a louça, mas se eu escrevesse isso e aquilo no livro. E agora eu conheço a história, então eu posso simplesmente pegar e pensar assim, se isso vai acontecer no futuro, eu posso pegar isso aqui e jogar pra lá, pra eu poder fazer um foreshadowing pra lá. E aí eu posso colocar isso aqui como assim, isso aqui vai definir a personalidade da personagem, que muitas vezes só apareceu mais no final, porque às vezes a personalidade, o detalhe da personalidade da pessoa, só aparece quando ela é confrontada em determinados momentos. E se eu sei que esse confronto vai vir no futuro, eu posso pegar essa personalidade aqui e jogar pra frente. Então, assim, é a mesma história, são os mesmos diálogos, é o mesmo momento, mas ela tá acontecendo de uma forma diferente, porque eu estou fazendo escolhas diferentes em momentos diferentes. Então, basicamente a mesma história em versões paralelas, que elas não se tocam, mas elas estão ali, um do ladinho da outra. Então, a gente tem essa questão das escolhas conscientes, que elas são feitas ali para poder definir. E tem essa questão de que as escolhas que a gente vai fazendo durante a história, elas vão criando histórias diferentes. E é importante você ter em mente o fato de que quando a gente tá escrevendo, a gente tem um poder que muitas pessoas, né, muita gente vai dizer que não, eu nunca faria nada diferente, eu aceito tudo da forma como é, blá, 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 o que é algo que a gente até passa pela terapia pra poder tentar processar e aceitar as coisas como são. Mas é um poder que eu sei que muita gente queria ter, e em determinados momentos eu queria ter também, mas mesmo que eu às vezes pare e pense, não, mas se as coisas fossem diferentes, eu não teria passado por isso, eu não teria aprendido isso, e blá, 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 vocês sabem, né? 10 anos de terapia, a gente já absorve algumas coisas. Mas, eu tô falando muito rápido, tô falando muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido nessa aula, por favor, deixem nos comentários falando, Júlia, você está falando muito rápido. Porque aí na próxima aula eu falo mais devagar, mas enfim. Na escrita, a gente tem um poder que a gente gostaria de ter na vida real e não tem, que é de que a gente pode voltar atrás e refazer as coisas sem necessariamente precisar voltar do início e refazer as coisas. Porque se a gente fosse pensar assim, eu vou começar do zero essa história, a gente pode fazer isso, mas a gente também pode parar pra pensar
Quando eu tava escrevendo, eu pensei, e se essa história, ela se passasse em 2002 ao invés de 2023? E se eu simplesmente mudasse algumas coisas na história pra botar ela em 2002 ao invés de 2023? Se ao invés de um celular, de um smartphone, a pessoa estivesse na internet discada? E se eu pudesse fazer só essa alteração na história? E essa alteração consciente, mesmo ela sendo algo bobo, ela pode não só te desempacar da história, quebrar o seu bloqueio, mudar alguma coisa ali, como ela pode te fazer ver a história de uma forma diferente. E também alterar toda a perspectiva, porque a gente sabe muito bem que, por exemplo, a gente às vezes tá escrevendo uma história de 2020. Não. Isso nunca aconteceria porque a pessoa podia simplesmente jogar no Google e descobrir. Se a gente muda uma história de lugar, de repente essa possibilidade pode acontecer justamente porque o Google não era usado tão amplamente na época e você precisava de uma internet de escada para poder jogar alguma coisa no Google. O que eu tô dizendo é que basicamente nada te impede de voltar a um ponto da história onde você tinha pensado na história de uma forma diferente e pegar essa forma diferente e tacar na sua história. De simplesmente resolver, eu vou reescrever isso aqui, mas eu vou reescrever a partir do capítulo 30, porque eu gosto dos capítulos antes disso, mas os capítulos depois deram merda. Ou e se eu fizesse isso aqui de uma forma diferente ou de outra? Então, assim, você tem um multiverso nas suas mãos quando você escreve uma história. E não é só porque a primeira versão que você escreveu termina de um jeito que não é possível terminar de outro as próximas versões que você escrever. E agora a gente vai falar de um ponto extremamente importante, que são os desfechos, são os finais. Eu sou uma grande fã de finais que fazem muito sentido, que não é possível terminar de outra forma, que fazem você ficar sentado assim, tipo, puta que pariu. Era isso mesmo que ele tá fazendo. Um exemplo de final que te deixa com raiva, mas você sabe que faz sentido porque tudo na história indicava naquele sentido, é o final de VIP, a série da HBO. A última temporada da série é incrível. É uma das séries mais incríveis de todas. É uma série de comédia da HBO sobre a primeira mulher. Na época, ela era a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos. Agora, a Kamala Harris é a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, então deixou de ser ficção. Mas na história é basicamente isso. E, tipo, eu não vou dar spoiler, mas o final você fica assim. Que ódio. Porque por mais que seja um final que você fica. Que ódio. Você sabe que não tem como terminar de outra forma. E eu gosto muito quando o autor fala qualquer outro seria um final ruim, seria um final fraco. Mas o que eu tava basicamente querendo dizer é que eu sou grande fã de finais que fazem muito sentido. E que são finais que você olha e fala assim, todas as escolhas feitas no livro conduziam a este final. Então, outra parte importante do multiverso que eu trago. Eu, quando eu tô escrevendo, normalmente quando eu começo a escrever, eu não sei como eu vou terminar a história. Então, eu acabo tendo esse processo de quando eu pensei no final, quando eu cheguei ao final, eu sei que só existia um final possível e que é o final que eu passei a história inteira escrevendo pra chegar até ali. Sim, eventualmente isso vai resultar em um final aberto, como é o final das Crônicas de Cat, me matem também. Mas muitas vezes ele vai ser um final que ele é completo, fechadinho, condizente. Quando eu tava escrevendo Ira, que foi o livro que eu escrevi ano passado, e é engraçado porque eu falo dos meus livros aqui como se vocês já pudessem ler eles, mas eu ainda não publiquei. Desculpa, eu juro que eu tô trabalhando pra poder publicar mais. Mas quando eu terminei de escrever Ira, quando eu tava chegando na última parte, Ira dividida em 4, eu pensei assim, eu posso escrever um final alternativo que vai ser do ponto de vista da Amelia, porque o livro inteiro é do ponto de vista da Ailes, mas eu queria escrever do ponto de vista da Amelia um final alternativo. Final alternativo que, ironicamente, eu ainda não escrevi, mas basicamente eu sei como vai ser. Eu tô deixando ele meio de lado pra, tipo, em um momento que eu quero escrever algo mais no formato de Ira, eu volto e escrevo, mas eu sei como vai ser no geral. O final alternativo, ele começa no capítulo 26, a história tem... eu acho que 30, eu teria que abrir o arquivo pra poder conferir, mas capítulos à frente. Ele começa no capítulo 26, tem uma briga no final do capítulo 26, e basicamente essa briga, o final alternativo começa na reação da Amelia a essa briga, tipo, o que ela tá pensando depois dessa briga.
E é a partir dali que a gente vai encaminhando pro final alternativo. E aí, quando a gente chega no final alternativo, tipo, a forma como a história, como o final alternativo acaba, volta pro epílogo, e aí o epílogo é basicamente a mesma coisa, do mesmo formato. Então, assim, o epílogo... E vocês lembram do vídeo de eu chorando quando eu escrevi o epílogo? O epílogo é o final perfeito, é o final que, assim, não tem pra onde ir. Então, o final alternativo é, tipo, o último... São 2 finais, vamos pensar aqui em 2 finais. Tem o final da história normal, que a gente já conhece. O final alternativo, último capítulo, epílogo. O epílogo é o mesmo. O que aconteceu no epílogo continua acontecendo. Só que existem os 2 finais, que são basicamente um final de uma forma e um final de outra, que eu não vou nem dar spoiler pra vocês, mas... O final alternativo, ele tem a epígrafe. Isso não é o que aconteceu, mas é o que poderia ter acontecido, porque os deuses são aleatórios e a sua raiva não pode ser prevista. Então, basicamente, o final alternativo, ele não aconteceu, mas ele poderia ter acontecido se as pessoas estivessem certas, elas tivessem tomado a decisão diferente. E mesmo se ele tivesse acontecido, o epílogo ainda seria o epílogo. Ele ainda aconteceria. Então, assim... Entenderam? Basicamente, um final é nesse formato. Então, a gente tem essas questões. Isso, até esse formato de, assim, mesmo que isso acontecesse, o epílogo seria o mesmo, é uma trope que a gente vê em histórias que falam de multiverso e histórias que falam muitas vezes de viagem do tempo também. E acontece em histórias como A Biblioteca da Meia-Noite, que eu vou tentar não dar spoiler aqui, mas basicamente em Biblioteca da Meia-Noite, a personagem ela tenta se matar, mas ela acaba indo para um lugar entre a morte e a vida, que é a Biblioteca da Meia-Noite. E ela tem a oportunidade de viver várias versões da vida dela, baseada em escolhas que ela fez. Ela pode voltar e simplesmente escolher a vida em que ela poderia ter feito outra coisa, a vida em que ela poderia ter seguido outra profissão, a vida em que ela poderia ter ido para um encontro, e ela acaba indo para vidas onde, por exemplo, os pais dela estão vivos, porque na história os 2 pais dela já morreram, mas enfim, ela vai para várias versões e basicamente, se ela encontrar uma vida onde ela está feliz, onde ela está satisfeita, ela pode continuar nessa vida pra sempre, ou ela, sempre que ela se sentir insatisfeita, ela volta pra Biblioteca da Meia-Noite e recomeça o processo todo de novo. E existe justamente nesse livro aquela trope de que, independente do que você faça, você acaba sempre voltando pro mesmo lugar, pro mesmo desfecho. Porque, assim, você pode ter várias escolhas, você pode fazer várias escolhas, e o desfecho, ele acaba sendo o mesmo porque ele é inevitável. E existe essa trope em várias histórias de universos paralelos, de volta no tempo, de fazer escolhas diferentes, de ter uma fada madrinha e etc. Existe essa ideia de que se você voltasse atrás e corrigisse seus arrependimentos, poderia acontecer 2 coisas. Você acabaria arrependido com outra coisa, porque a vida é feita de arrependimentos. Ou você acabaria voltando pro mesmo lugar que você tá no momento, que é essa história de destino, que é inevitável. E mesmo que você mudasse uma coisa ou outra, você acabaria retornando pro mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, assim, são 2 tropes paralelos. Então, assim, quando você pensa nesse final inevitável, nesse final que é o único final possível, a gente vê aquela ideia de destino, que é o único final possível. Finalmente, a gente vai falar justamente dessa questão dos arrependimentos, e eu vou trazer outra história que eu escrevi, que vocês ainda não podem ler, porque eu ainda não publiquei. Eu vou ser morta na minha casa. Mas, basicamente, eu escrevi uma história que fala de universos paralelos, que eu vou trazer um pequeno resumo de vocês, que é Mirai. Mirai é uma mistura de história de mistério com ficção científica. E nela a gente tem a Brigitte, que ela tem um superpoder, ela descobre que ela tem um superpoder e que ela tem a possibilidade de pular para uma realidade paralela. Ela descobre durante a história que ela tem um superpoder de pular para uma realidade paralela somente a cada 344 dias, porque ela está conectada a uma estrela chamada Mira. A estrela Mira é uma estrela que existe de verdade, que é uma estrela mutável, e que o aspecto e a posição dela no céu mudam a cada 344 dias, que são basicamente 11 meses. E o que basicamente acontece é que a família dela foi assassinada no dia da mudança da estrela. E eu acabei de lembrar quem é o assassino. Não lembrava quem é o assassino na história que eu escrevi, mas acabei de lembrar quem é o assassino. Agora eu tô assim,
Isso foi inteligente. Mas eu tenho que reler pra poder ter certeza que foi inteligente mesmo, ou se é muito óbvio. Mas a família dela é assassinada e ela, por instinto, antes dela saber que ela tem o poder, porque ela tem essa possibilidade, inclusive, ela acaba pulando em realidade. Então, basicamente, ela tá numa realidade onde ela não estava presente quando a família dela é assassinada. A família dela... Isso tudo na spoiler, é o começo da história. A família dela é assassinada na casa dela e ela se lembra de tudo que aconteceu naquela noite. Não lembra do assassino necessariamente, mas ela se lembra de tudo que aconteceu naquela noite. Então ela tem pistas que a polícia não tem, porque ela não tá no mesmo universo. Ela se lembra de tudo que aconteceu, levando ao assassinato. Só que quando o assassino chegou e começou a matar as pessoas, por instinto, por medo, ela acabou pulando pra outra realidade. E nessa outra realidade ela não tava em casa, ela tava na casa dos tios dela, que acabam responsáveis por ela quando a família dela é assassinada. E aí ela tá nesse outro universo, e nesse outro universo ela não estava presente, então ela não é uma testemunha ocular a certo ponto, porque ela não estava lá no momento. Mas ela sabe tudo que aconteceu porque ela se lembra, porque ela estava em outra realidade, onde nessa outra realidade ela estava presente, então ela era uma testemunha real. E quando ela descobre esse poder dela, quando ela descobre essa possibilidade dela mudar de realidade na próxima mudança da estrela, que é aí durante esse período de 11 meses, basicamente, o que ela é confrontada com várias possibilidades, porque ela vai ter que ir para um universo que seja de acordo com as escolhas dela. E aí ela pode ir para um universo onde os pais dela não foram assassinados, ela pode ir para um universo onde ela pode resolver o crime, ela pode ir para um universo, enfim. E são vários universos mínimos, porque, tipo assim, não é simplesmente, ela vai para um universo onde os pais dela estão vivos, mas é um universo onde o crime pode acontecer ainda, é um universo onde o assassino ainda tá, onde ainda é um risco, é um universo onde, tipo, ela vai ter que encontrar um universo onde o problema que levou ao assassinato a acontecer não é real, e ainda tem aquela possibilidade da balança. E aí aqui entra uma definição muito específica da constelação de Libra, entra na história, mas... Porque se a família dela tá viva, se existem agora mais 3 pessoas vivas, existe um desequilíbrio cósmico ali. E esse equilíbrio é o quê? 3 pessoas vivas, 3 pessoas precisam morrer? Ou não? Enfim, existe toda uma escolha que ela precisa fazer. E no final, a escolha que ela faz em si é uma escolha que nem existia no começo. Então, é uma escolha que precisa ser, tipo, muito trabalhada ali dentro da história. E existe o fato também de que, enquanto ela tá vivendo aqueles 11 meses ali, e esses são 11 meses que ela não pode simplesmente voltar atrás e viver novamente, ela tá vivendo em um universo que é paralelo ao universo que ela vai pular, ou não, porque ela pode simplesmente querer continuar no mesmo universo. Outras escolhas estão sendo feitas em outros universos, e novos universos estão começando a existir, enquanto ela tá ali vivendo os 11 meses dela, porque ela só pode pular de 11 em 11 meses, 344 dias. Então, assim, não é uma vida muito fácil pra Bray, gente. Não é uma escolha muito fácil. Então, existem vários universos paralelos que podem ser pulados ali, vários universos paralelos que estão acontecendo ao mesmo tempo. E por que que eu estou trazendo essa história pra vocês pela milésima vez, pra gente poder falar de escrita criativa? As escolhas que você faz pro começo da história, elas não são escolhas definitivas. Você pode voltar atrás, mudar, alterar, repensar. E é muito importante tirar esse peso de escolhas, porque a gente sabe muito bem que livros são republicados com versões diferentes várias vezes. Eu republiquei uma versão corrigida do meu livro em 2019, de Além de Rumo em 2019. Não só com correções importantes no texto, como correções até nos agradecimentos. Quem sabe que sabe, eu não vou contar essa história de novo. Então, assim... Nenhuma escolha que você faz pra história, ela precisa ser definitiva. Você pode voltar atrás e fazer a alteração ao mesmo tempo. E é muito importante que, conforme você for fazendo a sua escolha, as suas teorias, você vá se encaminhando para um lugar, para um desfecho, que ele seja inevitável, que ele sinta-se inevitável pra você. Eu não tô dizendo simplesmente que você... Eu não estou me contradizendo, dizendo assim... Você tá presa a esse final agora, você não pode mudar esse final depois. Não. Uma história bem escrita, com seu começo, meio e fim, ela vai ser inevitável no sentido de que
todas as escolhas que você faz te levam pra este momento especificamente. Entendeu? Assim como no multiverso, todas as escolhas que você fez te transformaram na pessoa que você é, porque as versões paralelas de você não tem como alcançar porque elas são paralelas. A sua história, a versão final da sua história, a versão que você vai ter ali orgulho de ler, que você vai saber, é uma versão inevitável, porque todas as escolhas que você fez levaram até lá. E assim, você pode voltar, desfazer uma escolha e ir refazendo ali. Mas você vai sentir o seu final, você vai sentir que a história ela tá pronta pra ir pro mundo, pronta pra chegar nas mãos das pessoas. Quando você vê que aquele final ele é inevitável, porque todas as escolhas que você fez levaram até ele. Então, assim, é basicamente isso que o multiverso vai trazer pra você. E vamos fazer um resumo básico aqui, que eu acho importante. E agora eu quero fazer essa versão, então assim, pra quem tá no YouTube vai ver a versão aqui listada na tela, quem tá no Spotify pode voltar e assistir no YouTube ou não, ou pode anotar aí também, porque lembrando que é muito importante você ter papel e caneta em mãos, ou qualquer instrumento de escrita que você prefira. Vamos fazer um resumo. O que o multiverso ele te ensina sobre escrita criativa? Todos os desfechos, todas as opções, todas as manifestações da história, a partir de uma ideia que você tem inicialmente, são possíveis. E cada vez que você começa e continua a trabalhar na história, várias outras possibilidades vão aparecendo, vão surgindo. Não esqueça que a sua ideia ela é apenas uma ideia, ela é apenas uma possibilidade, que existem milhões, número infinito de possibilidades e que mais possibilidades vão surgindo conforme você vai escrevendo. A segunda coisa, você tem o poder na sua mão de voltar atrás, de mudar uma escolha que você fez a qualquer minuto, a qualquer momento, que é um poder que a gente queria ter na vida real, mas a gente tem nas nossas histórias. Terceira coisa, todas as escolhas que você faz precisam ser escolhas conscientes. Então, se tem algo na sua história que você pode mudar e que nada muda na história, não é necessariamente uma escolha consciente. Não é necessariamente algo que é necessário na sua história. É algo que você pode simplesmente cortar se você fizer, porque não tá acrescentando nada necessariamente à história. As escolhas conscientes que você faz, elas vão alterar vários aspectos da sua história e elas vão mudar ali. A quarta coisa, simplesmente pense nos seus finais, pense nos seus desfechos como coisas inevitáveis. Mesmo que depois você volte e mude seu final, a história em si, ela precisa estar. A série de escolhas que você fez, a série de escolhas que o seu personagem fez, a série condizente ali, uma coisa leva a outra, uma coisa está conectada a outra, as escolhas elas vão levando em um processo, em um caminho pro outro. E assim, mesmo que você volte e mude o desfecho, você vai ter que voltar e mudar o resto da história, porque o desfecho, ele é inevitável. Finalmente, a quinta coisa, não esqueça que todas as escolhas que você faz conduzem de uma coisa pra outra. Mesmo uma escolha que pareça boba, vai levar pra outro sentido. Seja o nome da personagem, seja a localização, seja o horário que você escreve pra escrever, seja a época do mês que você leva pra escrever. Todas as escolhas que você faz, elas vão impactar a sua história. Então, assim, você pode voltar atrás, você pode mudar, você pode voltar e reescrever como outra pessoa daqui a 5 anos. E vai afetar a forma como a sua história é feita. E não tem problema nenhum. Existem várias histórias, várias possibilidades, vários universos paralelos dentro de cada versão de uma história que você escreve. E é isso. Essa foi a primeira aula da segunda temporada, da temporada de 2023, das aulas de escrita criativa. Lembrando, assistam, por favor, a aula na próxima segunda. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, mesmo que você esteja ouvindo isso no Spotify, porque é muito importante. Obrigada. E eu vejo vocês muito em breve no canal do YouTube e aqui nas aulas de escrita criativa. Não esqueçam de deixar qualquer dúvida que vocês tenham nos comentários. Um beijão, eu falo com vocês em breve.